do Senhor o encontra nesta noite no livro Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja em Filipos. Nós vamos ler no capítulo 4, versos 10 a 13. Filipenses você encontra depois dos evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 4, 10 a 13. A carta do apóstolo Paulo, a igreja na cidade de Filipos, localizada na Grécia. Vamos ouvir a palavra do Senhor, então, nesse trecho, capítulo 4, versos 10 a 13. E a palavra do Senhor caia no seu coração, e encontre uma terra fértil e edifique nesta noite. Ouçamos a palavra. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, esses versos, palavra do Senhor, para a bênção do seu coração. Este livro, que na verdade é uma carta, e é a expressão do apóstolo Paulo àquela igreja, aqueles irmãos nossos no primeiro século. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aos nossos ouvidos chegou mais uma vez a palavra do Senhor. Lá no 4º século antes de Jesus Cristo, o filósofo conhecido Sócrates vivia em Atenas e num dado dia, é narrado, ele foi ao lugar chamado Ágora. Seria o tipo de um shopping center lá de Atenas, 4 séculos antes de Cristo. E o filósofo Sócrates, então, ao ser ali, ao presenciar e alguém comentar, olha só quantas coisas aqui, com todas aquelas lojas, Sócrates disse, é verdade, quanta coisa aqui, quanta coisa que eu não preciso. Esse é o sentimento do filósofo diante do shopping daqueles dias. Diria que ele era uma pessoa que não estava descontente diante de tudo aquilo que estava sendo oferecido. Mas nós vivemos num mundo de descontentes. Um mundo de descontentes. Aliás, o nosso mundo é uma fábrica de descontentamento. Há um esforço muito grande para nos tornar pessoas descontentes. O marketing trabalha de forma forte nessa direção. E isto tem consequências. Quando nós habitamos num descontentamento, há muitas coisas negativas que vêm a nós na experiência de viver. Nós desperdiçamos a vida, desperdiçamos o momento presente, aquilo que nós temos, porque nós estamos focados naquilo que nós não temos. E aquilo que está à nossa mão, que podemos desfrutar, nós não damos o valor,
não nos concentramos naquilo. Há um desperdício da vida, na verdade. E mais, o descontentamento traz amargura. Ficamos amargurados, ficamos com uma postura desagradável e até ácida às vezes, porque não temos aquilo que nós gostaríamos de ter. Seja uma experiência, seja um bem, seja lá o que for. Traz também o quê? Frustração. Nada mais desagradável do que sentir-se frustrado. Viver frustrado, que coisa terrível. O descontentamento nos torna em pessoas frustradas, traz inclusive ressentimento, porque eu não tenho aquilo que eu acho que eu deveria ter ou que eu quero ter, seja lá o que for. Ressentimento, nos tornamos críticos, nos tornamos tomados por inveja, inclusive, porque estamos ressentidos, descontentes. O descontentamento também pode nos transformar em pessoas que habitam na vitimização, auto-vitimização. Nos vitimamos, nos tornamos vítimas, então entramos numa autocomiseração. Eu não tenho aquilo, coitado de mim, não sei por que eu não tenho. E ficamos até em inatividade tantas vezes. E também o descontentamento facilmente nos leva a buscar fugas, compensações, sublimação. Talvez entramos na fuga de algum tipo de consumismo, algum tipo de ativismo, ficamos desassossegados porque não estamos bem, e então ficamos agitados e podemos parecer ter pessoas dinâmicas, podemos parecer ter pessoas trabalhadoras, mas na verdade há um descontentamento em nós que nos leva a fugas, precisamos nos ocupar para lidar com a situação, isso para não falar da busca de drogas e álcool, porque estamos descontentes, frustrados, amargurados, estamos aí vitimizados, etc. Terrível é o descontentamento, terrível é o descontentamento. Por isso a palavra de Deus, nesta noite, é relevante para mim e você, de uma forma tremenda. O apóstolo Paulo diz aqui o quê? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que colocação, que estado de espírito tremendo. Poderia você dizer isso nesta noite? O seu coração poderia confessar, declarar: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não seria maravilhoso se todos nós habitássemos no contentamento? Como é bom estar no contentamento. E o interessante, o que chama a atenção, o que torna essas palavras aqui ainda mais poderosas e de maior impacto, é o seguinte: o apóstolo Paulo passou pela cidade de Filipos, na Grécia, por volta do ano 52, da sua segunda viagem missionária. Se você ler o livro de Atos das Escrituras, você vai encontrar ali o apóstolo Paulo fazendo 3 viagens missionárias, 3 projetos missionários. No segundo projeto, por volta do ano 52 depois de Cristo, ele passa então pela Grécia e passa por Filipos. Aliás, o primeiro lugar que ele parou na Grécia foi em Filipos. E ele estabeleceu uma igreja lá. E agora, 10 anos depois, Paulo escreve esta carta para aquela igreja. Mas onde está o apóstolo Paulo agora? Não em Filipos. Claro, escrevendo a carta para eles, não está lá. Ele está em Roma e está na prisão. E está já com a pena de morte colocada sobre ele, possivelmente, nessa prisão. E então Paulo da prisão, se ainda não era a prisão que o levaria à morte, mas ele está preso em Roma e ele escreve para a igreja de Filipos. É da prisão que ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então o apóstolo Paulo não está apenas falando bonito aqui. Ele está falando de uma realidade a partir de uma realidade concreta, desafiadora, onde não há espaço para se ficar fazendo bonito, não é? Para tentar impressionar as pessoas. Ele está diante do que é difícil. E ele poderia muito bem se ocupar nesta carta em apresentar até algumas lamúrias para os irmãos. Orem por mim, está difícil aqui, está complicado, etc. E até nós aceitaríamos isso com facilidade, porque uma pessoa na prisão tem direito de sentir-se um tanto quanto abatido.
Mas o apóstolo vem dizer: aprendi o segredo de viver contente. Lá na prisão, escrevendo, ele faz esta colocação. Então aí está a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, discípulos de Cristo, podemos e devemos buscar viver de forma contente. Vivendo em contentamento é o ensino, é o chamado da palavra de Deus para o seu coração e o meu. E se nós ouvirmos e crescermos nisto, certamente vamos desfrutar mais e mais daquilo que Deus tem para nós, que é uma qualidade de vida excelente. Estaremos avançando para uma condição abençoada, vivendo em contentamento. Mas lembre-se então, olhando o que o apóstolo Paulo diz, o contentamento está além das realizações, posses, experiências, essas coisas que talvez possamos desejar e não temos e traz o descontentamento. Vamos lembrar que nós ficamos pensando que se nós chegarmos a estas coisas, nós vamos aí sim sentirmos-nos contentes. Não está nas coisas, não estão nas realizações. O contentamento não está ali. Realizações são legítimas. Não somos proibidos por Deus de buscá-las e tê-las. Mas a palavra nos adverte, o apóstolo Paulo aqui está dizendo isso implicitamente, que as realizações, possuir isso, conquistar aquilo, essas experiências são limitadas. Elas têm um lugar em nossas vidas, têm uma função em nossas vidas, mas não têm o poder de nos dar contentamento. Chegamos a elas e descobrimos que não há contentamento. Os nossos sonhos estão aí, eles podem fazer parte da nossa vida, devem inclusive fazer parte da nossa vida, mas lembrando que nós ficamos sonhando às vezes com alguma realização, achando que se chegarmos àquela realização, nós vamos ficar contentes. A verdade é que alguns sonhos são impossíveis de realizar. Se dependermos deles, nunca vamos ter o contentamento, porque nunca vamos realizá-los. Muitos sonhos não nos satisfazem depois de realizados. Nós lutamos, conseguimos, e quando nós conseguimos, nós percebemos que aquela realização, aquele sonho realizado, não vão nos satisfazer. Nós pensávamos que ia satisfazer, mas não vão. E os sonhos, as realizações que conquistarmos, que realizarmos, se desgastam. E como se desgastam rapidamente, não é verdade? Nós compramos, adquirimos um bem, quem sabe um automóvel, e no primeiro momento ali, no automóvel novo, uma certa satisfação, mas não passa muito tempo para começar a surgir uma certa insatisfação e começarmos a pensar no próximo automóvel, não é verdade? A verdade também é que nenhum sonho é final e pleno em realização. Todos os sonhos são datados, são como medicamentos, têm data de validade. Então, se nós buscamos contentamento na realização dos sonhos, na realização de projetos, nós não vamos encontrar. Há um lugar para os projetos, há um lugar para as realizações. A palavra de Deus não nos ensina e não nos envia para sermos indiferentes à vida, devemos ser úteis, sermos produtivos, mas nunca devemos colocar nestas coisas a nosso contentamento. Não vamos encontrar ali, ficaremos frustrados e ficaremos na mão deste mundo que está interessado em nos ver descontentes, porque enquanto estivermos descontentes, o mundo nos controla, o mundo nos explora, nos manipula. Vivendo em contentamento, então, é entender que o contentamento está além das realizações. Então, o que é que envolve o contentamento? O que é que exige? Exige uma visão espiritual da vida. Contentamento não vem de um ponto de vista a partir das coisas, das minhas posses, minha empresa, meu emprego, meus bens, minha propriedade,
meu relacionamento, não é a partir das coisas e realizações desta vida que nós vamos encontrar o contentamento. Se você fincar os seus dois pés como base, todo mundo como base, algum bem, alguma conquista desta vida, e você disser, a partir disto eu tenho a perspectiva maior, sublime, que me satisfaz, você vai ter uma visão equivocada, errada, que não vai lhe dar o contentamento. O apóstolo Paulo estava desprovido ali. E quando ele escreve esta carta, o que ele está dizendo aqui, mais à frente na carta deixa mais claro, é que esses irmãos lá da cidade de Filipos levantaram uma oferta e enviaram para Paulo. E ele diz na carta que o mensageiro, o portador que levou a oferta, foi um homem chamado Epafrodito. Então viajou lá do que seria a Grécia hoje, até a Itália, para entregar a Paulo um auxílio. Mas Paulo diz que ele tem estado desprovido, mas tem estado contente. Por quê? Como ele pode ficar contente estando desprovido? Porque a visão dele da vida dele, não é a partir do que ele tem ou do que ele não tem. Ele tem uma visão espiritual. Exige a visão espiritual que não vem do que se tem, mas de como se vê o que se tem. É diferente. Essa visão espiritual que nos leva a atingir o contentamento é uma visão que não vem do que se tem, mas de como se vê o que se tem. É um entendimento, essa visão espiritual é um entendimento muito claro, muito consciente de que as coisas são transitórias, todas elas são efêmeras. Tudo é efêmero e transitório. Essa visão espiritual é navegar, é saber navegar na perspectiva do eterno, como o bem maior, o valor maior, como aquilo que deve nos dar a visão da existência de quem nós somos, o eterno. Mas para isso é preciso ter a visão espiritual em que se sabe que tudo está resolvido eternamente. Chegar a essa condição de poder dizer e saber no coração, comigo tudo está resolvido eternamente. E aí nós já vamos perceber que passa por Jesus Cristo. Porque somente nele, no perdão dele na cruz, morreu a nossa morte, pagou a nossa culpa. Temos o perdão de Deus gratuito que não merecemos e que nunca poderíamos conquistar. Cristo conquista para nós, morrendo em nosso lugar. E no arrependimento, reconhecendo que Cristo morreu a minha morte, entrego minha vida a Deus, morro com Cristo e nasço com Cristo ressurreto, começo uma nova vida. E aí, então, eu sei que tudo está resolvido eternamente, não nos meus méritos, não por aquilo que eu teria que fazer, porque eu não poderia, mas porque Deus em Cristo fez e me recebe no perdão de Cristo para Ele eternamente. É a visão espiritual que navega pelo eterno, mas para isso, então, navegar pelo eterno, é preciso saber que tudo está resolvido eternamente em Cristo, a partir de Cristo. E aí, então, ver tudo na minha vida, as coisas, as conquistas, as realizações, ver tudo isto não como um ídolo, mas como uma dádiva de Deus. Ver a mão de Deus em cada experiência que eu desejei, boa e veio às minhas mãos, em cada conquista material, não ver naquilo um ídolo, a razão da minha vida, porque é tudo efêmero em si mesmo é transitório, mas ver naquilo a mão graciosa de Deus exige esse navegar numa visão espiritual. O contentamento exige isto. E nos leva a ver essa visão espiritual, nos leva a ver e sermos gratos pela condição do momento. Pela condição do momento. Conhece pessoas ansiosas que nunca vivem um momento presente. E a vida está passando, ele está sempre lá. Quando eu penso nisso, eu sempre lembro de um programa de televisão que tinha lá, muito tempo atrás, um programa para criança, chamava-se Vila Sésamo, que procurava
ensinar as crianças pequenas ali, dos 6 anos de idade, por ali, por essa idade, conceitos, de forma jocosa, brincando. E eu me lembro 2 personagens conversando, e um deles eu estava ensinando o conceito do aqui e do lá. Aqui e lá. Então, um perguntou, onde que eu estou? Você está aqui. Ele falou, mas eu quero estar lá. Então, mas onde é lá? Lá é lá. Ele ia para lá. E agora eu estou aqui, eu estou lá. Você está aqui. Ele não conseguia estar lá, porque ele sempre se achava no aqui. E quantos crentes estão nessa condição? E os seres humanos, em geral, a parte de Cristo, estão assim, sempre querendo viver no lá. E estão desperdiçando o aqui, que é o que Deus está dando a você neste momento. Então exige essa perspectiva espiritual, essa visão espiritual, que nos libera ao ver que tudo é uma dádiva de Deus, eu me alegrar, eu desfrutar daquilo que se chama hoje, agora, naquilo que eu tenho. E não ficar esperando sempre outra condição. E não desfruto do que Deus me dá agora. Com o advento do celular, com todos os seus recursos, principalmente a câmera fotográfica, eu fico olhando às vezes as pessoas e vem à minha mente isto. As pessoas não desfrutam do que estão vivendo. Eles estão sempre pensando numa foto para usar depois. E ninguém põe de lado o celular para desfrutar do que está ali. Ele quer registrar para mostrar no depois. É o depois que está na mente dele. Não desfruta do momento. Enfim, contentamento exige uma visão espiritual, se é que nós vamos experimentar o que o apóstolo Paulo experimentou. É muito claro que ele vivia nesta visão espiritual de forma muito evidente, e por isso ele pôde dizer o que ele disse: eu aprendi a viver contente. Contentamento, então, é se definir além da condição em que se encontra. Isto é, para eu chegar ao contentamento, a minha condição não é o que me define, não pode ser minha condição momentânea que me define enquanto pessoa, enquanto ser eterno. Eu já frisei uma vez, vou lembrar de novo, quem esteve aqui naquele domingo, quando mostramos um vídeo do pastor André Luiz, lá de Guaíba, em Porto Alegre, que sofreu com enchente lá, a igreja dele foi danificada, a casa dele foi tomada por águas, e ele disse que ficou triste, mas em oração, Deus começou a trabalhar o coração dele, e ele disse, sabe de uma coisa? Não é meu carro, não é minha casa que me define. Então o que é que me define? O amor eterno de Deus na graça em Cristo Jesus. Se eu não me definir por aí, se eu quiser me definir pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo relacionamento que eu tenho, até pela família que eu tenho, se essas coisas forem me definir, eu não vou experimentar o contentamento. A palavra contentamento que o apóstolo Paulo usa aqui na língua original, no grego antigo, é uma palavra que era usada pelos estoicos. Já ouviu falar dos estoicos? Estoicos é um movimento filosófico que começa lá em 300 antes de Cristo, em Atenas, na Grécia, através de um pensador chamado Zeno de Citium. E hoje há um reavivamento do estoicismo. As pessoas estão voltando a ler pensadores estoicos da antiguidade, tentando encontrar um aconchego para lidar com a vida, a parte de Deus. Mas o estoicismo é aquela força da vontade, aquela disciplina. O que ele prega é isto: para você se sentir bem, você então vai buscar com sua disciplina íntima uma condição de se desligar de todos os anseios.
E aí você vai experimentar o que eles chamavam de autarquês na língua grega, e é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para contentamento. A tradução de contentamento vem a palavra autarquês. Mas os estoicos pregavam, e aqueles que estão buscando hoje pensam, numa condição de sentir bem a partir de algo centrado no próprio ser humano, quando ele abre mão, consegue abrir mão de todos os anseios, de nada querer, nada desejar. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra naqueles dias ali, naquela língua, palavra muito conhecida, ele vai buscar esse termo e usá-lo aqui. Mas, presta atenção o que ele está dizendo aqui. Paulo não está falando de autarquês, contentamento a partir de um esforço e uma capacidade humana. Mas o sentir-se realizado e sentir-se bem, então sentir-se satisfeito, a partir de uma visão espiritual de estar bem com Deus e ter nele o bem maior. Veja o último verso que nós lemos, o verso 13, a declaração do apóstolo Paulo é esta: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente na fartura e na fome. Aprendi a viver contente em qualquer e toda situação. Como? Como? Na força daquele que pode me fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu essa frase certamente em alguma janela de algum carro, um adesivo, neste mundo gospel aí, é uma frase até muito explorada. Mas, infelizmente, o nosso mundo gospel não tem como a virtude maior um conhecimento profundo bíblico. E essa frase, tirada do contexto dela, pode ser interpretada de uma forma totalmente equivocada. E quando as pessoas colocam essa frase lá na janela do seu automóvel, eu penso que eles estão pensando isto da forma equivocada. Paulo não está dizendo que em Cristo eu posso conquistar tudo o que eu quero, que é o que eles estão pensando. Teologia da prosperidade, não é isso? Paulo dizendo que não. Em Cristo, eu posso conquistar e viver o momento do quê? Da falta. É que não tem. Aliás, o apóstolo Paulo está preso. Do ponto de vista humano, não há triunfalismo aqui. Não é verdade? E ele disse aí, nessa situação, tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar também os momentos difíceis. Assim como eu sei também enfrentar a fartura. Agora, preste atenção. Ele fala do momento desafiador e ele fala do momento quando estamos muito bem supridos. E eu posso enfrentar o momento difícil como o momento do bem bom com Cristo, porque o momento de bem bom também é um momento perigoso. O momento da afluência, da vitória, é um momento perigoso para o crente. E nós só vamos prevalecer sobre esse momento na força de Cristo. Porque neste momento da afluência, da vitória, da prosperidade, isso enche o nosso coração. E nós facilmente naufragamos na fé. A maior parte dos crentes tem mais dificuldade em lidar com a prosperidade do que com o tempo difícil. Os tempos bons levam ao esfriamento da fé. Os tempos difíceis levam à busca de Deus mais intensamente. Não é assim? Não é assim? Enfim, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está usando a palavra contentamento de forma nenhuma na interpretação dos estoicos. É a partir do Evangelho. Então, se definir a partir daquilo que não é o material, não são as coisas deste mundo, é um alinhar-se com o Evangelho, é alinhar-se com o eterno.
passa pela cruz, o Cristo crucificado. Nesta carta ele fala sobre isto. E então encontrar o propósito eterno em Deus, encontrar a vida de dependência totalmente em Deus. A partir do encontro com Deus do Cristo crucificado, nós entendemos a nossa impotência e como só Deus é adequado para nos sustentar, nos levar cada dia. Eu mudo completamente, eu me alinho com o eterno através do Evangelho. Agora o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Ele usa o verbo aprender 2 vezes. Aprendi o segredo de viver contente. E antes ele diz o quê? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 2 vezes o verbo aprender. Isto quer dizer que o apóstolo Paulo passou um tempo na sua vida quando ele não conhecia esse estado de ser contente. O que isso quer dizer para nós, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos aprender essa disciplina espiritual. Ela não é inata a nós. Pelo contrário. Nós precisamos aprender a sermos contentes naquele que nos fortalece. Na dependência do Senhor, no desfrutar do que Ele nos dá momento a momento. Nosso coração não quer navegar por aí. É preciso, em oração, no estudo da palavra, nós aprendemos o contentamento que Deus em Cristo nos oferece, porque se não aprendermos o contentamento através de Deus em Cristo, nós não vamos ter o contentamento. Mas o apóstolo Paulo aprendeu, eu e você podemos aprender também. E a palavra de Deus é nos pregada nesta noite para que nós possamos aprender. E possamos crescer nisto. E talvez até um aprendizado em estágio. Quem sabe nenhum de nós aqui, no lado de cá do rio da eternidade, vamos poder dizer, eu aprendi totalmente 100%. Mas que pela graça de Deus, eu e você possamos dizer, hoje eu já sei mais sobre o contentamento do que eu sabia antes. E amanhã eu possamos dizer, hoje eu sei mais, eu tenho mais do contentamento do que eu tinha ontem. E que no passar das nossas vidas nós possamos ser mais e mais pessoas que aprenderam mais e mais do contentamento, para a bênção da nossa vida, para um viver melhor, uma qualidade de vida diferente, a partir da graça de Deus em Cristo, que nos recebe, cuida de nós, nos direciona. É este encontrar prazer, satisfação e suficiência no Senhor. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Nas 2 situações, o prazer no Senhor, a satisfação no Senhor, a suficiência no Senhor. É este calibrar dos sonhos com Deus. Quantas vezes nossos sonhos estão descalibrados? Uma vez eu estava com um amigo, encontramos uma outra pessoa, e aquela outra pessoa que também era crente, ele também era, começou a falar de uma porção de coisa que ele estava querendo fazer, e aí terminamos a conversa, ele foi embora e continuei conversando com o meu amigo que conhecia ele melhor, essa pessoa melhor do que eu conhecia, e ele disse para mim em seguida, esse irmão aí está com o querômetro quebrado. Querômetro? O quero dele está quebrado. Está descalibrado. Ele precisa arrumar. O medidor dele do quero está descalibrado. Calibrar nossos sonhos, desejos com Deus, e não através do mundo, do marketing, da pressão, dos amigos à volta, de parentes. É submeter os sonhos a Deus,
descentralizar os sonhos, colocar Deus no centro e dizer: ó Deus, aqui estão os sonhos, os desejos. Não deixe que eles me tirem o contentamento que vem do Senhor. Saber esperar no Senhor, aceitar, ser grato pelo que tem e é. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho e pelo que eu sou no Senhor. É então aí desfrutar o que Deus me concede. Deus me deu isso, mas eu queria aquilo. Nunca vou desfrutar do que Deus me concede. E, acima de tudo, servir a Deus com o que é e com o que tem. É a experiência daquele que vive no contentamento, que se define além da condição, do que tem, do que está acontecendo. Se define no Senhor, no amor dele em Cristo. Nele, em Cristo, está o meu valor, está a minha esperança, está meu tesouro maior, está a minha razão de viver. Por isso, é preciso que o contentamento seja bem entendido. O contentamento contrapõe-se ao descontentamento, obviamente. Mas temos que entender o que é o contentamento em Cristo. Porque pensando em fugir do descontentamento, podemos pensar que então é cairmos numa acomodação, numa letargia diante da vida, um estoicismo. O estoicismo não é cristão. Eu devo, sim, fazer o melhor que eu posso naquilo que Deus me dá, no tempo, nas habilidades. Mas o equilíbrio do contentamento é este. Nem cair na letargia, acomodação, e nem cair na ansiedade e o descontentamento, querendo ter tudo que não tenho, etc. Na verdade, nós ficamos entre duas opções. Uma opção é, no Senhor, ser proativo, ser útil, ser sábio, ser dependente, sentindo-se satisfeito nele. Ou então, nós vamos nos sentir vazios, frustrados, amargurados, autocentrados e perturbados pelo descontentamento. São dois caminhos, duas opções. Ser produtivo, proativo, útil, sábio, dependente de Deus, sentindo-me satisfeito e contente. Ou então, perturbado pelo descontentamento, vazio, frustrado, amargurado, autocentrado. E a palavra de Deus, na fala do apóstolo Paulo aqui nesta noite, nos chama para a opção melhor, maior. Definido não pelo que eu tenho, que o mundo pode me oferecer. Definido por Deus o seu amor em Cristo. Eu vivo a vida, faço os meus projetos muito humildemente na dependência do Senhor. Tento ser proativo para a glória de Deus, útil nas mãos dele, sábio na forma de conduzir-me, dependente dele em todas as coisas e sentindo-me sempre contente e satisfeito nele, naquilo que ele está fazendo na minha vida. Houve um psicólogo americano chamado Marston, falecido décadas atrás. Ele foi muito conhecido porque ele se envolveu em muitas atividades. E uma vez é dito que ele fez uma entrevista com 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Uma pergunta apenas para 3.000 pessoas. Para que você vive? Ou para o que você está vivendo? Para que você vive? Perguntou ele a 3.000 pessoas. Aí ele somou as respostas, fez a estatística. A conclusão dele, das 3.000 pessoas, 94%, muito perto de 100% então, 94% aguentavam o presente esperando o futuro. As crianças crescerem, terminar o curso, casar,
ter mais dinheiro, poder fazer a viagem do sonho. 94% não estavam vivendo a vida porque estavam no descontentamento permanente crônico. E Deus tem algo melhor para nós. Deixarmos o amanhã nas mãos dele e vivermos o que ele tem para nós hoje. Contentamento. Note que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo. Meu irmão, nesta noite você ouviu um segredo que o mundo não conhece. É um segredo de crente para crente, da palavra de Deus para o ouvido do crente. É um segredo, é precioso. Eu aprendi o segredo. Alguém aqui nesta noite descontente? A palavra é para você. Alguém aqui não muito contente? É para você também. A verdade é para todos nós. Que possamos todos nós dizermos: não sabíamos talvez. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu, então ele não sabia. Mas que possamos dizer: eu descobri o segredo. E viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha vida é dele e o amanhã é dele. E ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar, ele vai me dirigir. E hoje farei o melhor que eu posso para a glória dele, para viver nas bênçãos que ele tem para mim. Que o Senhor nos firme, nos liberte no contentamento que encontramos nele. Vamos orar.